Logicamente, a gente tem colocado do lado de Zumbi também a figura de Dandara, porque nós sabemos que são homens e mulheres que construíram a história desse país. E estes homens e essas mulheres, eles são pessoas da população negra, são negros, como nós, como você que está aí assistindo. Eu uso sempre brincos de búzios e colares e pinto sempre a minha boca de vermelho para acentuar a minha palavra. Eu sou Ieda Leal, filha de Maria e Moacir. E a história que a gente vem construindo é uma história muito bonita, sofrida. Às vezes, chega a ser histórias narradas por nós e a gente vai percebendo que tem muita crueldade, mas é uma história de homens e de mulheres que construíram este país. Construíram esse país. Mas quem contava essa história sempre era os não negros. Por isso, a nossa história tinha alguns pedaços que de verdade não tinha nada. Então a gente chega em 2024 dizendo que hoje nós podemos bater no peito, ler nos livros as histórias bem contadas da resistência do povo negro no nosso país. Construída por nós, não por eles. Nós construímos e eles contam que foram eles. Desde 71, quando Oliveira Silveira, do Grupo Palmares, do Rio Grande do Sul, propõe essa data, exatamente apresentando e disputando essa narrativa na sociedade brasileira, contando a história de uma escravidão no Brasil que não contou com a passividade da população negra, mas que contou com a resistência ativa. E apresentando essa resistência ativa a partir da experiência do Quilombo de Palmares, a partir da referência de Zumbi e de Dandara, a partir dessa estratégia de sobrevivência e de conquista da nossa liberdade no período escravista, a partir do protagonismo negro. Então são muitas pautas, né, que são levadas pelos movimentos nas ruas, e nós, do ponto de vista também da nossa experiência de governo, vindo exatamente desse lado, que é o lado das ruas, apoiamos esses movimentos e também temos feito ações importantes, né? Foi nesse Novembro Negro de 2024, eu não posso deixar de falar nisso, que uma luta almejada há séculos, né, pelos capoeiristas, a gente conseguiu oficializar, que é exatamente regulamentar uma lei estadual proposta pela primeira mulher preta deputada estadual aqui na Bahia, que é a lei que institui ensino de capoeira nas escolas públicas da rede estadual da Bahia. Evidentemente que tudo que a gente conquistou, né, nesses 30, 40 anos de luta, e aí eu vou falar um pouco a partir da reorganização do movimento negro, tá? Lá na década de 70, com aquela manifestação que criou o MNU em 1978, em julho de 1978. Tá? De lá para cá, nós tivemos conquistas significativas, né? Muito a partir de 2001, quando e aí eu vou falar um pouco da atuação das mulheres negras, o movimento negro se organizou e com um protagonismo bastante importante das mulheres negras para a Conferência de Durban, né? E aí essa conferência e o plano de ação de Durban nos trouxe conquistas como, por exemplo, a Lei 10.639, né? Que obriga a inserção da disciplina, né? Ou da temática da história da África e do negro no Brasil. Mas, veja, ao mesmo tempo que a gente tem essas conquistas, vamos dizer, asseguradas legislativamente, tá? Nós temos uma reação contrária que é bastante forte, né? Então, ao mesmo tempo que a gente consegue um aumento significativo de jovens negros e negras nas universidades,
por exemplo, né, a partir da lei de cotas, a gente tem, ao revés, um aumento do genocídio de jovens negros no Brasil. Eu considero que há um crescimento, né, dos casos e das ocorrências de racismo no mundo. A gente pode comprovar aí todos os dias, né, na TV, os campeonatos mundiais de futebol, Vini Júnior, né, emergindo aí como uma grande liderança global dessa luta pelo fim do racismo. Então, eu considero que o que acontece nas escolas, sejam elas públicas, privadas, da rede municipal, estadual, escolas, universidades até, em qualquer estado do país, é um reflexo, né? A escola é um microcosmos da sociedade. Então, o que nós precisamos, ao celebrar 21 anos dessa conquista, que é a lei que institui a obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, é batalhar pela sua efetivação. A gente tem uma pesquisa recente aí do ano passado que apenas 21% das escolas de todo o Brasil tem tido esse compromisso. A maioria ainda trata a questão do racismo como um tema ou folclórico, né, exclusivamente vinculado à cultura, à culinária, à dança, à música, ou então de forma pontual, né, no novembro. E nós sabemos que o racismo, ele é estrutural, é sistêmico, inclusive institucional. Então, essa dificuldade que as instituições educacionais têm de implementar a Lei 10.639 é o próprio reflexo, né, não da diminuição do racismo, mas da sua persistência, atualização e crescimento. Nós precisamos reorganizar a nossa história no país e estamos fazendo isso. Por isso que a gente vive o tempo todo dizendo que é necessário que tenhamos políticas públicas que reflitam não só o nosso desejo, mas a nossa luta histórica pela a necessidade de se garantir a reparação pelo crime cometido pelo Estado brasileiro contra a população negra na época da escravidão. Por isso a necessidade de políticas públicas que integrem a população negra nesses espaços importantes da sociedade, na educação, na saúde, na economia, no esporte, no lazer. Nós precisamos que o Estado se organize para garantir a visibilidade do povo negro em todos os aspectos da sociedade. Tem sabor de vitória.